Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui para mais uma atividade do Ler e Escrever e hoje nós estaremos iniciando uma nova etapa. Nós estaremos iniciando o capítulo 2 do nosso livro, né? A nossa unidade 2, na qual a gente já inicia aí com as atividades do Confabulando com as Fábulas. Né? Aqui, essa parte aqui é a parte que a gente vai dar início na página 177. E antes de entrar no assunto desse projeto didático, é importante que a gente entenda o que é uma fábula. Para isso, nós colocamos aqui algumas explicações que devem ser anotadas no caderno, para que a gente possa utilizar dela nesse momento que a gente vai preparar para iniciar este projeto. Então, a partir deste conhecimento do que é fábula, a gente vai determinar aí o nosso projeto também. Então, vamos lá? Fazer a leitura aqui e anotem essa informação. Fábula. Podemos dizer que se trata de uma composição literária em prosa ou versos e, de maneira geral, bastante breve. As personagens das fábulas normalmente são animais que adquirem características dos seres humanos. As fábulas representam um importante espaço para a disseminação de valores essenciais às relações sociais, como ética, amizade, respeito, as diferenças, humildade, generosidade, etc. Então, essas informações foi retirada desse site, Brasil Escola, mas a gente consegue encontrar essas definições até no nosso livro didático, né, as definições sobre a fábula. É importante a gente perceber aqui dois pontos importantes das fábulas, que a gente vai observar aqui durante as nossas leituras. A presença dos animais imitando características humanas, como a fala, a interação entre os personagens, mostram muito das características humanas, e é isso que nós vamos ver nas fábulas. E mais importante ainda, sempre as histórias das fábulas estão ligadas a algum ensinamento, alguma virtude, algum valor que quer ser ensinado a nós através das histórias. É importante prestar atenção nesses valores que são colocados dentro das histórias, como o valor de amizade, de não trapacear, de ser honesto. Esses valores a gente observa muito nas histórias das fábulas. Sempre vem também, ou vem no meio da história, ou vem lá no final escrito com a moral. Mas é importante a gente prestar atenção, que é sempre um animal que adquire ali uma característica humana, né, dentro das fábulas que nós vamos, principalmente as que vamos trabalhar hoje, e a gente prestar atenção também nessas características dos valores, ok? São esses dois pontos mais importantes para a gente entender. Essas histórias estão sempre presentes nas histórias que a gente utiliza para a faixa etária das crianças, porque é nesse momento que a gente ensina certas virtudes que a gente deve levar para o resto da vida. Então, aí já no início do nosso projeto didático, pede para a gente fazer uma entrevista. Vocês vão ver aí na página seguinte aí, a entrevista com alguém da família, lá, entrevista a alguém da família. Essa é a primeira parte da nossa atividade hoje. Mas assim que vocês terminarem de ver essa aula, vocês vão para essas entrevistas, né? Procurem aproveitar a aula agora para vocês anotarem tudo que diz respeito às fábulas, depois vocês vão para essa parte de entrevista. Escolha alguém da família para ser entrevistado, ok? Antes da gente também partir para a entrevista, é importante a gente entender o projeto. O nosso projeto é um projeto que vai ser dividido em 4 semanas. Essa primeira semana que nós estamos iniciando, nós vamos apresentar o projeto, que é a primeira etapa de hoje, né? A primeira semana que está aqui, ó. Nós vamos conhecer as etapas do nosso projeto, que é o que eu vou fazer agora com vocês, e depois nós vamos conhecer um pouco mais sobre as fábulas. As etapas do projeto serão 4 semanas. Então, nessa primeira semana, nós iremos conhecer as fábulas, né? Conhecer um pouquinho mais, anotar as definições. Na semana que vem, nós iremos fazer a análise um pouquinho mais a fundo das fábulas, das partes que compõem as fábulas, né? De todos os diálogos que vêm ali dentro, a intenção que a gente tem ali na hora de estruturar as fábulas, a descrição dos personagens, tudo isso a gente vai estudar na próxima semana, tá? E ao mesmo tempo, na próxima semana, a gente também vai comparar algumas versões de fábulas.
tá? Na terceira semana, nós vamos escolher uma das fábulas que a gente mais se identificou e vamos fazer uma reescrita nessa terceira semana. A reescrita, a gente tem que estar observando alguns pontos importantes nessa reescrita. E aí, por isso que na quarta semana, nós vamos fazer as correções dessa reescrita e gravar e ilustrar essa fábula escolhida, né? Nós vamos transcrever, vai fazer um desenho, né, do personagem, que vai ser o personagem principal, o protagonista da nossa fábula, né? E aí a gente vai também gravar um áudio contando essa história. Quem quiser pode gravar o áudio ou quem quiser já pode gravar um vídeo. No nosso livro que a gente teria que estar trabalhando em sala de aula, muitas das atividades seriam feitas em duplas, em grupos. Então, nós teremos aqui do lado, já tem até anotado para vocês saberem, nós teremos várias adaptações nas atividades. Muitas das atividades que eram para ser feitas em duplas, né? Como a gente não está no momento que a gente possa se encontrar com os amigos e fazer isso em grupo ou em duplas, nós vamos adaptar, nós vamos poder usar os recursos aqui do nosso vídeo, né? As dicas que eu vou estar colocando, né? A gente vai poder também usar outros recursos presentes nas páginas da internet, né? Vocês encontram vídeos com fábulas contadas através de histórias, através de desenhos animados, então vocês podem usar desses recursos também, e também podem utilizar a ajuda dos familiares, né? Quando ficar com dúvida em alguma fábula, né? Sobre a parte de alguma fábula. Mas procurem também, se tiver algumas dúvidas que ainda não foram solucionadas, procurem conversar com os professores de vocês, nos grupos que vocês têm aí, grupo da escola, para que eles possam também ajudar vocês nessas tarefas a respeito das fábulas. Então serão 4 semanas dessas atividades aqui e a gente vai utilizar o livro na unidade 2, ok? Partindo aqui também, nós temos mais uma explicaçãozinha. O fechamento do nosso projeto era uma coletânea com vários vídeos todos juntos, né, com os vários áudios das crianças gravando em duplas. Nós não vamos conseguir fazer isso, então cada um vai gravar na sua casa individualmente, né? Quem tem as condições de gravar, pede ajuda para o pai, para a mãe, para algum familiar. Caso a criança não tenha condição de gravar, vocês poderão somente reescrever e depois encaminhar isso aos professores no retorno às aulas, ok? Vamos continuar então. Aqui a primeira parte, né? Como eu havia dito para vocês, a explicação já do projeto já acabei de fazer com vocês. E agora é pedido para que o professor leia aqui com vocês a fábula A Cigarra e as Formigas. Então, vou fazer a leitura dessa história, que foi adaptada por Ruth Rocha, que aqui também tem o endereço onde vocês podem encontrar esta fábula. E aqui a gente vai perceber já aquelas características que eu tinha colocado antes, né? Os animais que falam, as características humanas entre os dois personagens que vão estar ali, né? Que é a formiga e a cigarra que estarão conversando, né? E nós vamos perceber aí algumas características. Fiquem atentos então à leitura da história agora. A Cigarra e a Formiga, de Ruth Rocha. A cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir-lhe o que comer. A formiga então perguntou a ela: "E o que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Observem aí, que aí já no primeiro parágrafo, a gente já observa duas características importantes das duas personagens que já são descritas aí lá no primeiro parágrafo. Olha lá, vamos lá, vou ler mais uma vez para vocês observarem. A cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Então aí, uma ficou o tempo todo cantando, brincando, se divertindo, enquanto a outra ficou juntando os grãos, ou seja, trabalhando. Então, uma ficou brincando e a outra ficou trabalhando. Isso já aparece no início da história. Isso terá consequências para as duas personagens. E aí a gente observa lá que chegou o inverno e a cigarra não tinha o que comer. Aí foi a consequência dela.
né? Ela ficou só brincando, ela não tinha o que comer. Quando chegou o inverno, para a formiga que trabalhou, ela já estava protegida, já tinha uma reserva de comida e conseguiria passar o inverno com toda tranquilidade. E aí a gente observa a atitude da formiga. Ela não quis ser solidária. Ela falou, pois agora que você só cantou, só brincou, agora dance. Então essa foi a atitude da formiga na história. E aí a gente percebe aí algumas partes importantes também para a gente anotar no caderno, copiar lá no caderno isso daqui. Olha lá, primeira parte. Em uma fábula, temos narrador, personagens, na maioria animais com características humanas. Então, isso a gente observou aqui. Tem o narrador conta a história das duas personagens, da cigarra e da formiga. Então, ali está contando a história das duas personagens, né? Aqui a parte 2. As fábulas apresentam um ensinamento que se aplica ao ser humano. Geralmente vem escrito no final do texto. Nesse texto aqui ela não veio escrito no final, mas a gente já observa que quem brincou teve uma consequência, quem só brincou, quem trabalhou teve outra consequência. E isso a gente leva para a nossa vida também, né? Se aplica ao ser humano, né? É isso que a gente tem que entender e aprender com este texto, né? Por mais que não esteja escrito lá no final, a gente consegue entender durante a história, tá? Todas as ações são importantes para entender todo o enredo. Exatamente, como eu já falei, desde lá do primeiro parágrafo, a gente já começa a entender as características dos personagens e como isso vai influenciar no resultado final. As características podem ser positivas ou negativas, como a gente já tinha também comentado. Tudo isso daqui a gente observou nessa história. Isso daqui são dicas que a gente pode pegar também lá no site da Nova Escola. E aí a gente observou aqui essas características desta fábula, a cigarra e a formiga, nessa versão de Ruth Rocha. Vamos continuar mais um pouquinho então? Só lembrando então que a entrevista que tem aí já na página 177, vocês façam depois das anotações, combinado? E aí vocês escolhem alguém da família para fazer essas 3 perguntinhas. Quais fábulas você conhece? Qual é a sua preferida? E que ocasião você ouviu ou leu essa história? Então essas são as fábulas que vocês vão estar vendo com os seus familiares. Aí escolha alguém da família para vocês estarem fazendo essas perguntas, ok? Vamos continuar. Aqui a gente vai para a etapa 2, na página 178. A etapa 2 é conhecendo as fábulas. Como eu já havia dito para vocês, a gente já conheceu o projeto, sabe agora o que é uma fábula, né? Sabe que a fábula tem algumas características próprias das fábulas, né? Que a gente já comentou aqui, são os animais que falam, a moral. E aqui nós já trazemos 2 histórias para serem lidas aí com vocês aí em casa, tá? A primeira história é uma história bem interessante, o Ratinho, o Gato e o Galo. É uma história de Monteiro Lobato, né? Essa história é uma fábula que já tem a moral escrita aqui embaixo, ela está bem identificada aqui embaixo. É interessante vocês fazerem essa leitura, vocês vão perceber aí durante a leitura, né, que o ratinho, ele vai pela aparência, né, dos animais, ele não conhecia o mundo lá fora, ele sai de sua toca e de repente ele vai no mundo lá fora e ele acha o gato bonitinho e ele se assusta com o galo, e aí vem o ensinamento que a mãe dele diz para ele no final, que é a mãe que vai trazer para ele esse ensinamento. Ela vai falar que, na verdade, as aparências enganam. Está lá nos últimos parágrafos, né? Que as aparências enganam, que ele tem que aprender a lição, que nem sempre a aparência diz tudo sobre aquela pessoa, né? Então, esse é o ensinamento que a gente vai trazer para a nossa vida, tá? Então, vocês leiam essa fábula, é muito interessante, é bem gostoso de fazer a leitura. Aqui também nós temos a outra fábula, tá? Que é do Esopo, e também a moral vem escrita aqui ao final. A verdade causa ódio e o elogio ganha amigos. Então, aqui a gente vai perceber algumas partes também da história, é uma história bem curtinha. Façam a leitura em casa para vocês entenderem essa história também, essa fábula também. Tá? Eu vou seguir que as próximas fábulas eu vou fazer a leitura com vocês, combinado? Essas ficam para vocês lerem em casa,
tá? Com seus familiares ou aí no momento de leitura de vocês, que tá bem interessante. Então aqui a gente vai ver aqui algumas características de alguns animais presentes nas fábulas, né? Como a gente já fez a leitura lá da formiga e a cigarra. Aqui a gente já percebe aqui, olha, uma tabelinha dos animais e algumas características que a gente observa nas fábulas. Olha aqui a palavrinha formiga, que foi a primeira personagem que a gente leu lá, a formiga e a cigarra. Qual dessas qualidades aqui vocês acham que cabe à formiga? Ah lá, quem já bateu o olho já sabe lá. Organizada e trabalhadora. Então aqui vocês vão olhar outras características de outras personagens e vão fazer a ligação. Vocês podem fazer a ligação, né? Fazem o desafio, podem copiar isso no caderno para vocês também terem isso anotado. É interessante, porque isso ajuda a gente nas próximas interpretações também. Combinado? E aqui a gente trouxe aqui umas imagens aqui também de alguns bichinhos, né? Da vida real eles são assim, mas os personagens das nossas histórias, eles adquirem características humanas, né? Então a gente vai observar isso também. Continuando aí, é importante também a gente perceber que durante as interpretações, nós vamos ter que estar atentos às partes da história. Todas as histórias seguem esses processos aqui. Quem faz parte dessa história? São os personagens. O que eles fazem? Eles praticam ações dentro das histórias, dentro das narrativas, né? Quando que isso acontece? Sempre tem um tempo, né, que isso acontece. Eles vão começar certo dia, durante o verão, como a gente viu ali, né? Ele sempre vai mostrar um tempo. Onde isso acontece? Sempre tem um lugar que se localiza a nossa história. Lá na história sempre fala na floresta, numa mata, né? Eles sempre vão estar citando algum lugar onde acontecem as histórias. E a moral é o ensinamento que a fábula apresenta. A moral pode vir escrita no final ou estar no meio do contexto da história, ok? Vamos lá agora, que eu falei que agora eu faria a leitura com vocês, né? São as duas próximas leituras. Leitura compartilhada de uma fábula. Atividade 2B. A atividade 2B está na página 180, tá? É lá que a gente vai fazer a leitura em conjunto agora. Prestem atenção, que essa daqui a gente vai precisar responder perguntas. A raposa e o corvo. O corvo conseguiu arranjar um pedaço de queijo em algum lugar. Saiu voando com o queijo no bico até pousar numa árvore. Quando viu o queijo, a raposa resolveu se apoderar dele. Chegou ao pé da árvore e começou a bajular o corvo. Oh, senhor corvo, o senhor é certamente o mais belo dos animais. Se souber cantar tão bem quanto a sua plumagem é linda, não haverá ave que possa comparar ao senhor. Acreditando nos elogios, o corvo pôs-se imediatamente a cantar para mostrar sua linda voz. Mas ao abrir o bico, deixou cair o queijo. Mais que depressa, a raposa abocanhou o queijo e foi embora. Para a moral, agora vem aqui, para o homem tolo, a fábula é oportuna. Percebam aí que a raposa, né, adquiriu as características humanas, a raposa ficou com inveja, com desejo daquele queijo e tentou enganar o corvo, fazendo elogios, tentou enganar ele para que ele derrubasse o queijo e ela rapidinho já comeu esse queijo do corvo, né? Agora vamos para o texto 2. Aqui de novo aparece a personagem da raposa, só que agora a raposa nessa história aqui está com uma característica diferente, vamos observar? A cegonha e a raposa. Um dia, a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para jantar. Mas preparou para a amiga uma porção de comidas moles, líquidas, que servia sobre uma pedra lisa. Ora, a cegonha, com seu bico longo, por mais que se esforçasse, só conseguia bicar a comida, machucando seu bico e não comendo nada. A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela não conseguia e acabou indo para casa com fome. Então a cegonha, em outro dia, convidou a raposa para jantar com ela. Preparou comidas cheirosas e colocou em vasos compridos e altos, onde seu bico entrava com facilidade, mas o focinho da raposa não alcançava. Foi a vez de a raposa voltar para a casa desapontada e faminta.
Moral: nunca faça com os outros o que não gostas que te façam a ti. Aí a gente percebeu, nessa segunda história, que a raposa não pensou na amiga, não pensou nas características da amiga e preparou a comida que ela gostava, do jeito que ela gostava, não se preocupando com os outros. E aí, para se vingar, né, uma atitude de dar o troco, a cegonha fez a mesma coisa para mostrar que ela não tinha olhado para ela, né, não tinha sido amiga de verdade, né, e daí ela preparou da mesma forma. Então aí vem a moral: nunca faça com os outros o que não gostas que façam a ti. Aí a gente percebe, então, para ser interpretada essa história, as perguntinhas que estão aqui, né? A gente vai observar lá na página 181, as perguntinhas. Vamos observar e discutir e anotar sobre as personagens. A característica atribuída ao corvo, né? A gente já viu que ele foi tolo, simplório, ingênuo. Vocês podem anotar as respostas que estão aqui, tá? Como sugestão. A característica atribuída à raposa. Então, nas duas fábulas, né? Ela é considerada astuta e esperta, né? A gente já tinha visto até essas características lá na outra, né? No outro item, né? Vamos voltar lá para a gente ver lá. Raposa, astuta e esperta. Ah lá, tá bem aqui, ó. Astuta e esperta. E realmente ela se mostrou isso nessas duas fábulas que a gente acabou de ler, né? Mas na primeira, na segunda, ela já foi um pouco mais pro lado egoísta, né? Então, a raposa é a personagem também da fábula A Cegonha e a Raposa. A característica dada a ela nessa fábula é igual à apresentada em O Corvo e a Raposa? Explique. Como eu falei, né? Na primeira fábula, ela é realmente a esperta, né? A astuta. Já na segunda fábula, ela já se torna individualista, egoísta, pensando só nela, não pensou na amiga. Então, a gente pode responder isso aqui. E aqui, o corvo é considerado um animal muito astuto e inteligente? Acho que não. Os acontecimentos da fábula demonstram essas características da personagem? Explique. Então, a gente observou aqui que nessa fábula ele não foi nada disso, né? Na verdade, quem foi astuto e inteligente foi a raposa. Então, vocês podem ver aqui e anotar aqui que, na verdade, o corvo aqui nessa fábula ele foi vaidoso e ingênuo, né? Acreditando em tudo que a outra personagem, a raposa, falava. Vamos lá, então, seguindo, na página 181, ainda pensando nessa história, nós vamos ter lá uma tabelinha, né, para responder. E aqui vocês podem ver as dicas que eu coloquei aqui para vocês poderem responder. Personagens da história, características de cada um, pode usar partes do texto, né, que está lá, o que foi entendido com a moral, a forma como a história foi contada. E aqui a última perguntinha está bem aqui embaixo, tá? Não deixam de anotar também, olha lá. Você concorda com a moral das duas fábulas? Justifique. Então, como é uma pergunta pessoal, mesmo assim eu deixei uma dica aqui para vocês, tá bom? Sim, pois transmitem a ideia de algo a ser aprendido com essas experiências durante a história. Então, a gente sempre aprende alguma coisa com as fábulas, então vocês podem colocar isso também ali na resposta de vocês. Continuando aí na página 182, 184, perdão. Não, 182. 183. Nós vamos agora para a atividade da moral das fábulas. As fábulas, elas sempre trazem a moral ou no meio da história ou no final, como a gente viu aqui nesses dois exemplos anteriores. E agora a gente vai trabalhar uma historinha que é o Rato do Mato e o Rato da Cidade. Em alguns livros a gente vai encontrar o Rato do Campo e o Rato da Cidade, mas a história é a mesma. Eu vou fazer a leitura rapidinho aqui com vocês, para que vocês possam depois anotar a resposta, ok? O Rato do Mato e o Rato da Cidade. Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele. Tenho muita pena da pobreza em que você vive, disse. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. E lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Foram logo à despensa e estavam muito bem, se empanturrando de comidas fartas e gostosas, quando entrou uma pessoa com 2 gatos que pareciam enormes ao ratinho do campo.
Os 2 ratos correram espavoridos para se esconder. Eu vou para o meu campo, disse o rato do campo quando o perigo passou. Prefiro minhas raízes e ervas na calma com as comidas gostosas do que suas comidas gostosas com todo esse susto. Bom, aqui está a história e a gente percebe que ele para e faz uma reflexão. Puxa vida, vale mais a pena eu viver na tranquilidade ou viver com medo? Vale mais a pena eu viver com luxo ou viver na simplicidade mais feliz, né, e tranquilo? Então ele colocou aí para ele que o mais importante para ele era viver tranquilo. Foi essa a conclusão que ele chegou. E assim a gente pode colocar também. Então aqui pede no exercício: escreva uma moral para esta fábula e discuta com seus colegas e professor. Eu deixo aqui uma sugestão para vocês. Olha, mais vale uma vida modesta com paz e sossego do que todo o luxo do mundo com os perigos e preocupações. Vocês podem anotar essa resposta ou podem anotar da forma como vocês acharem com as palavras de vocês, combinar? Porque essa história é bem conhecida e com certeza muitos de vocês já conhecem também essa historinha através dos desenhos animados e outros momentos que você já deve ter visto, ok? Seguindo lá, agora sim, para a página 184, né? A atividade 2D, comparação da fábula. Agora nós vamos ver aqui 2 textos com uma linguagem um pouquinho mais formal, uma linguagem um pouquinho mais, com palavras um pouco mais difíceis, não são palavras tão comuns. Eu vou dar uma dica para vocês. Vocês podem fazer a leitura das 2 histórias, grifar as palavrinhas que vocês, né, são 2 histórias, essa daqui em forma de poesia e essa daqui do texto 1 que está em forma de prosa. Prosa, então, é contada através de parágrafos, com diálogos, né, com interações entre os personagens. E versos são os que a gente já conhece, são as poesias, né? Bom, as 2 histórias possuem as mesmas personagens, a lebre e a tartaruga. E muitos já conhecem essa história. E eu vou resumir aqui para vocês. A lebre e a tartaruga são 2 personagens que vão se encontrar. E aí, na primeira parte da história, aqui que eu vou voltar lá, na parte 1, no texto 1, a lebre zomba da tartaruga, né? Ah, você tá com uma casa na costa, você é devagar, você não consegue andar rápido. E aí a tartaruga, irritada com esses comentários, ela fala assim: guarda para você a sua opinião, né? Eu sei do meu valor, eu te desafio, marca o lugar aí que eu chego, né? E ela propõe um desafio para a lebre. E a lebre zomba dela, né? Dá risada dela, diz que ela imagine que ela consegue vencer, que a lebre é muito mais rápida. E nisso ela começa até a brincar pelo caminho. Elas marcam um ponto, né, de encontro da corrida. E ela começa até a brincar pelo caminho, pular, saltitar. E ela vai até tirar um cochilo. E nisso, a tartaruga tá firme na corrida. E vai. Mesmo com os passinhos devagar, vai. E aí, quando a lebre cochila, acaba dormindo mesmo, a tartaruga acaba vencendo a corrida. E aí fica uma vergonha, né, para a lebre, né, que tanto se achou, tanto se colocou melhor, acaba perdendo a corrida. Essa primeira história aqui, a gente percebe a lebre provocando já no início, falando que ela tem dó porque ela carrega a casa nas costas, não consegue brincar. Aqui a lebre começa provocando, né, nessa primeira história. E daí, depois dessa provocação, é que a tartaruga faz o desafio, né? E aqui a gente percebe a moral escrita no final da história de forma separada. Como eu dei a dica para vocês, vocês vão ver várias palavras aí de formas escritas de formas diferentes, de forma mais formal, palavras mais antigas. Grifem, né, essas palavrinhas que vocês não conhecem muito, para vocês buscarem no dicionário também os significados dessas palavrinhas, combinado? No segundo texto, né, que está em forma de poesia, a gente já percebe já no início que quem já propõe o desafio, mesmo sem ser provocada, é a tartaruga. E ela já lá na primeira estrofe, ela já fala lá: apostemos, disse a lebre, a tartaruga disse para a lebre, né?
a tartaruga matreira. Apostemos que eu chego primeiro ao alvo do que tu, que és tão ligeira. Então, aqui ela já começa propondo a aposta do desafio da corrida, né? Mesmo sem ter sido provocada, né? Aqui, na verdade, ela vai mostrar para a lebre que com a força de vontade dela, ela vai longe. Que com a força de vontade dela, por mais que ela seja mais devagar, ela consegue chegar ao seu objetivo, né? E a lebre aí começa também a zombar da tartaruga, a dizer que ela é devagar, que ela vai perder, e também acaba acontecendo a mesma coisa que aconteceu na primeira história. Ela acaba dormindo e acaba perdendo a corrida. E aqui a gente tem a pergunta que vai estar lá na página 185, no final da página 185, olha lá, até aqui. A pergunta é: as fábulas lidas se referem à mesma história? Explique. Se referem, sim, à mesma história, só que contadas com alguns detalhes diferentes. E a gente percebe também, principalmente, a estrutura é diferente, né? A estrutura, uma está em prosa, como eu falei, em parágrafos, em diálogos, em interações, e a outra está em versos, né? Percebam também que aqui, olha, a primeira, olha lá, elas começam a provocação, quem começa a provocação é a lebre, e aqui não, quem começa o diálogo é a tartaruga, tá? Continuando aqui na próxima página, a gente vai lá na página 186, tem uma tabelinha lá para vocês responderem, tem as dicas anotadas aqui do lado, então toda essa partinha aqui que está, são as respostas, vocês podem consultar aqui para vocês verem as dicas, depois que vocês fizerem a leitura, vocês vêm aqui para ver as dicas das respostas, combinado? Na página 186 ainda, tem mais duas perguntinhas lá, a letra A e B está lá na página 186, a letra C e D está na página 187. E aí tem as perguntas aqui. As personagens que se repetem nas duas fábulas? Sim. Tem características parecidas? Sim, também. Daí vocês podem responder. Compare as fábulas escritas em prosa e em verso. Podemos dizer que a moral é a mesma? Comente. Vocês podem aqui fazer os comentários. Na fábula em verso não aparece moral, mas ainda assim podemos considerá-la uma fábula. Por quê? Vocês podem anotar aqui também as dicas de resposta, tá? Seria possível formular uma moral para a fábula em verso? Se sim, como poderia ser? Aqui até deixo uma dica de moral como que poderia ser, tá? Essas dicas de respostas, vocês podem fazer a anotação, mas procurem ler o texto primeiro, tá? Os dois textos, tanto em verso quanto em prosa, tá bom? Os dois textos, o texto 1 e o texto 2. Continuando lá, nós vamos lá para a página 187, lá no finalzinho da página 187, tem umas perguntinhas para serem respondidas. Os textos, para responder à página 187, né, os textos, eles estão na página 188, tá? Eram para ser lidos em grupos. Como vocês não estão na sala e não dá para ler em grupos, eu dou um conselho, vocês podem ler em família, né? Pedir para cada um ler e depois vocês podem, né, ouvir isso junto com os pais, né, ou com seus irmãos, ou podem fazer a leitura individual também, tá? Aí fica a critério de vocês, essa leitura aí que vocês irão fazer. Mas mesmo assim, eu vou aqui deixar para vocês algumas dicas, tá? No primeiro texto lá que aparece na página 188, o Lobo e o Cordeiro, é uma discussão entre os dois personagens, o Lobo e o Cordeiro, e aí ele tenta achar argumentos para comer, né, o lobo, que é o animal predador ali, né, que ele vai atacar ali, ele tenta achar desculpas para comer aquele cordeiro, né, tenta culpá-lo de algo até o ponto que ele não consegue e acaba comendo mesmo assim. Né? Mas ele sempre tenta, aí nessa fábula vocês vão ver várias características, vários adjetivos, várias qualidades que eles vão estar se atribuindo aí, né? O narrador
vai contar a história, porque é um narrador contando, e ele vai atribuir características ao lobo esfomeado, ao lobo raivoso, né? E o cordeiro ali humilde, o cordeiro ali com medo, tentando achar argumentos, mas mesmo assim acaba sendo atacado. A formiga e a pomba mostram uma história mais de amizade, uma história bem legal entre as duas personagens. Uma ajuda a outra em situações difíceis. E aparece lá a moral no final da história, dá para entender a moral lá na última partinha da história. Uma boa ação se paga com outra. Então vale muito a pena ler essa historinha. É bem interessante, mostrando como atitudes boas podem ser pagas com atitudes boas também, tá? E a última parte aqui, a história A Árvore e o Machado, né? A gente vai ver aí a consequência de quando você pensa só no individual, né? Que a pessoa pensa só nela, aí vai aparecer aí as árvores que só pensaram nelas porque elas eram grandes, elas acabam jogando para a oliveira, que era uma árvorezinha mais miudinha, uma responsabilidade, e aí todo mundo acaba sofrendo. Então vale a pena também ler. Então depois de vocês lerem as 3 fábulas, vocês podem voltar lá na página 187 e responder essas 2 perguntinhas aqui embaixo, olha, que tá aqui. Como são introduzidas as falas das personagens, né? A gente percebe aí que as falas das personagens em vários momentos aí elas vão aparecer com um ponto de travessão, né? Com um ponto, 2 pontos, e ele falou, e ele disse, 2 pontos, daí vem o travessão e a fala da personagem. Então, a gente vai sempre ver o recurso aí dos 2 pontos e a travessão. E aí, analise de que forma transparecem as emoções, sentimentos ou qualidades das personagens nas fábulas. Está bem aqui a respostinha lá. Para se representar as emoções, sentimentos, utiliza-se algumas palavras específicas, como raivoso, inimigo, culpa, além das atitudes das personagens que representam sentimentos de raiva, gratidão, traição. Então, aí a gente vai observar tudo isso. Bom, hoje nós já concluímos a primeira etapa do nosso projeto, a gente conheceu um pouco das fábulas, fizemos as nossas anotações. Na próxima semana nós continuamos. Um beijo, crianças. Até a próxima.